Primeiro, quero dizer que eu concordo com o Henrique quando nós temos duas classes de bolsonaristas, né? Os incautos e os supremacistas. Os supremacistas são convictos da ideia que nós devemos preservar uma sociedade de escolhidos em prejuízo daquela sociedade dos que estariam sempre a serviço desses escolhidos. E a quantidade de incautos que é extraordinária. Extraordinária também porque nós não conseguimos, de forma exitosa, contemplar uma formação cívica e política condizente para que a sociedade pudesse ter armas para se defender desse tipo de assédio, de contra-informação, de infiltração, trabalho de operação psicológica, enfim, de profissionais que acontece há muitos anos no Brasil. Então, eu quero dizer, especialmente para os incautos, que quando eles falam em ideologia, eles estão tratando, na realidade, de interesses que estão pautados numa rede de negócios. Essa extrema-direita global é uma rede de negócios que envolve húngaros, que envolve interesses ligados ao presidente Donald Trump, que envolve setores ligados ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, outras lideranças que no curso dessa conversa a gente vai desenvolver, inclusive citando exemplos práticos. E, na realidade, os incautos acreditam que trata-se de uma guerra cultural, que trata-se de um modelo de tentativa de restaurar algum tipo de ordem que nós tenhamos perdido nos últimos anos no Brasil e no mundo. Sob o ponto de vista legal, Miguel, eu entendo o seguinte, que existem elementos para a decretação de uma prisão preventiva, porque se nós partimos da premissa que o Bolsonaro vai à embaixada da Hungria, muito provavelmente porque recebeu alguma informação que havia a possibilidade concreta e material de decretação de prisão preventiva quando ele convoca uma manifestação para a Avenida Paulista. Ele convoca essa manifestação para a Avenida Paulista, na realidade, com o único escopo de mostrar para o Supremo Tribunal Federal, de mostrar para as autoridades constituídas que ele teria uma força política, uma força nas ruas, que poderia gerar algum tipo de constrangimento para o exercício da legalidade. Então, muito provavelmente, naquele momento, ele sentiu que havia algum risco, deve ter recebido alguma informação de que havia um risco concreto de que a prisão preventiva fosse decretada. Outro aspecto legal importante, existe uma restrição no que diz respeito ao aspecto da interação do Bolsonaro com alguns personagens. Então, é preciso, apesar de particularmente acreditar que seja muito difícil que eles tenham errado nesse nível, mas nós precisamos verificar, inclusive em função de muitas postagens na tarde de hoje, na manhã e tarde de hoje, se ele não recebeu algum tipo de visita, algum tipo de contato que estava proscrito, que estava proibido pelo Supremo Tribunal Federal, o que também seria algo que ensejaria uma prisão preventiva. As alegações que ele deu até aqui, eu vi a entrevista dele ontem à noite, quando ele falou para alguns repórteres e alguns simpatizantes próximos ali, inclusive hostilizando a mídia, aquele discurso que a mídia, o sistema, o persegue, né? Que também é clichê em toda essa extrema-direita global, me pareceram, além de muito superficiais, rasos, toscos, me pareceram mais uma vez afrontosos ao Supremo Tribunal Federal, ao judiciário de um modo geral. Então, aquela conversa com aquele tônus que ele dá a entender que, na realidade, ele é vítima de uma grande conspiração. Eles não aceitam que ele tenha cometido os crimes que cometeu, que, pelo menos que lhe estão sendo imputados, principalmente essa questão aí do ataque ao Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro, que eu particularmente tenho muitos indícios, por uma série de informações, algumas inclusive que não posso revelar, que efetivamente tenha acontecido com a organização de setores dentro do Estado brasileiro, que foi aparelhado. Eles falaram tanto em aparelhamento do Estado brasileiro, em função de governos anteriores do presidente Lula, da presidente Dilma, mas eles aparelharam, principalmente as instituições de segurança do Estado, com gente ideologizada, com gente vinculada a essa rede de negócios da extrema-direita global. E é importante que se persiga o aspecto da manutenção do Estado Democrático de Direito, até como exemplo, como referencial. Não dá para brincar com o Estado Democrático de Direito. Nós estamos no momento que, se nós não punirmos aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, isso pode servir, inclusive, como exemplo para outras tentativas, como estímulo para outras tentativas. Então, sob o ponto de vista do direito, existem alguns aspectos que precisam ser levados em conta, e já devem estar sendo levados em conta pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que também há pressão política, de todo tipo, de toda monta, que tenta criar uma ideia ou um ambiente de que a prisão do Bolsonaro pode ser perigosa para a institucionalidade. Eu não sei até que ponto existem ainda fraturas
nos altos mandos militares, que eventualmente possam deflagrar algum tipo de cisânia maior. Agora, eu tenho a impressão que, além de algo absolutamente tosco e afrontoso, é alguma coisa que precisa ser coibido. Outro detalhe para encerrar essa primeira participação, muita gente está dizendo que é importante saber como essas imagens chegaram ao conhecimento da mídia. Bom, primeiro, existe alguma coisa que é o sigilo da fonte, que é absolutamente necessário para o exercício de um bom jornalismo. Em segundo lugar, é importante frisar que esse discurso anti-imperialista, e aí já preparando uma segunda entrada sobre essa rede global de extrema-direita, esse chamado discurso anti-imperialista, que para setores da esquerda está muito vinculado ao período do pós-guerra, pós-Segunda Guerra em 45, foi, de alguma forma, utilizado, está sendo utilizado por gente como o general Mourão, que diz que ele quer saber se existem potências estrangeiras que monitoram as embaixadas brasileiras, sugerindo que essas potências sejam os Estados Unidos, a França, a OTAN. Repare, o Escritório do Ódio, através de seus próceres, adotou uma política de ataque aos Estados Unidos e ao chamado Império, que não é uma política de ataque aos Estados Unidos, que é uma política de ataque ao Biden, ao Partido Democrata Americano. E, mais uma vez, de estímulo ao Trump, que é o representante maior dessa rede de negócios. Rogério, vou falar isso daqui a pouco, na outra parte. Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre essa questão dessas perguntas sobre quem vazou. Isso é muito trivial, isso é muito ridículo. Isso aí, aparentemente, tem até aquela expressão, né, navalha de Ockham, não sei se eu estou usando corretamente, mas que é muitas vezes a explicação mais simples, a explicação mais lógica é mais simples. Um funcionário da embaixada vazou para um repórter, né, o que é mais simples, não precisa ser um espião internacional para você vazar uma imagem de uma câmera como essa. E aí também falaram sobre a fotografia de satélite, né? Alguém fez alguma teoria de conspiração, aquilo ali foi... Aí rapidamente alguém falou, se você contrata, custa até um preço, não é nem tão caro assim hoje em dia, você contrata em serviço, você pega foto, compra de uma empresa que vende foto de satélite, né? Então isso aí não é mistério. Outros falaram, por que vazou para a imprensa internacional, no New York Times, e não para a imprensa brasileira? Não, aí a fonte vaza para quem quiser. Aí tem que perguntar para a fonte, para quem que ela vazou, quem quiser. Possivelmente ela conhecia esse repórter, sei lá, tinha tomado um chopp com ele. Geralmente é assim que as relações entre uma fonte e um jornalista, muitas vezes são ou porque ela admira o trabalho, ou porque ela conhece, ou por aleatório, né? Ela acha que por alguma razão prefere aquela fonte, não outra, mas enfim, isso não vem ao caso, né? O fato é que foi para o New York Times, teve repercussão internacional, e o Bolsonaro passou vergonha, porque ficou com uma imagem de uma pessoa covarde, que não tem coragem de se defender perante a justiça do seu próprio país, né? E prova também que ele acredita nessas mentiras, né? O bolsonarismo, Rogério, tem uma característica que eles acreditam aparentemente eles acreditam nessas mentiras que eles contam, né? Por exemplo, a coisa da vacina, aparentemente eles acreditam naquele negacionismo, tanto que eles tiveram a audácia de fraudar a carteira de vacina. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, Rogério. Aliás, nunca tinha passado pela minha cabeça alguém ser tão baixo de fraudar a carteira de vacina. Tem gente que rouba, tem gente corrupta, tem até assassino, né? Eu já vi toda espécie de crime, mas fraudar a carteira de vacinas, eu nunca tinha visto um crime tão mesquinho, baixo e negacionista como esse. Mas prova que eles tinham medo da vacina. Você coloca uma situação que eu acho que nos faz ter uma terceira figura aí, além dos incautos, além dos trouxas e dos supremacistas. Nós temos alguns supremacistas que acreditam em algumas teses que eles espraiam para os incautos, né? Essa é uma terceira figura, porque tem coisas que eles acreditam, é verdade, você colocou com propriedade.